Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao canal Psicocrânio. Meu nome é Gustavo Vinícius e hoje nós vamos estudar o seguinte tema: exemplificando a conceituação cognitiva, identificando crenças e pensamentos automáticos. Antes de entrar de fato nos exemplos, eu quero deixar algumas coisas bem claras. A primeira: como surgem as crenças nucleares e intermediárias? Desde os primeiros estágios do desenvolvimento, as pessoas tentam entender seu ambiente. Elas precisam organizar sua experiência de forma coerente para que possam funcionar adaptativamente. Suas interações com o mundo e as outras pessoas, influenciada pela sua predisposição genética, conduzem a determinados entendimentos. Em outras palavras, suas crenças. O que é importante entender aqui? Uma criança tem contato com o mundo, com as pessoas, e ela está absorvendo esses contatos e colocando uma interpretação diante dessa relação com as pessoas e com o mundo. Porque as crianças são como páginas em branco que vão absorver tudo e nem sempre da forma correta, nem sempre com o sentido correto. Ou não correto, mas adequado, vamos dizer assim, adequado à sua realidade. Um ponto importante a salientar sobre a crença é que todas as crenças podem ser desaprendidas. Da mesma forma que toda crença é aprendida, toda crença pode ser desaprendida. E novas crenças sempre podem ser criadas. E uma característica importante da crença é que quanto mais tempo uma crença dura, mais ela é reforçada e enrijecida pelo paciente, tornando-se mais difícil de mudar. Em palavras resumidas, quanto mais tempo demora para haver uma intervenção sobre uma crença disfuncional, obviamente, mais difícil torna-se de mudar. Ok, tendo entendido isso, vamos para o caso de Sally, que é apresentado no livro pela autora Judith Beck. É importante salientar que a Sally tem o diagnóstico de depressão. Então a Judith Beck buscou identificar como que ela chegou a esse diagnóstico de depressão. E investigando a história dela, foi fazendo a conceituação cognitiva desde seu primeiro contato. Então vamos lá. Sally tinha um irmão mais velho, bem-sucedido. Desenvolveu a percepção de que não poderia se sair tão bem quanto ele e começou a acreditar que era incompetente e inferior. Passou a comparar seu desempenho com o de seu irmão e sempre se via perdendo. Frequentemente tinha pensamentos como, pensamentos automáticos, hein? Eu não sei desenhar como Robert. Nunca serei uma boa leitora quanto ele. Tais ideias foram reforçadas pela mãe de Sally, que dizia: seu irmão tem um boletim ótimo, mas e você? Nunca vai estar à altura. Não arrumou direito o seu quarto. Será que não consegue fazer nada direito? Na escola, Sally passou a se comparar com os colegas. Embora sendo uma aluna acima da média, ela se comparava somente com os melhores e, mais uma vez, saía perdendo. Pensamento automático. Eu não sou tão boa quanto eles, nunca vou entender tudo tão bem quanto eles. A ideia de que era incompetente e inferior era reforçada, desconsiderando informações positivas que digam o contrário. Olha só que interessante. Em nenhum momento a mãe da paciente diz: você é inferior e você é incompetente. Ela não diz isso diretamente, mas ela tem atitudes relacionais com a sua filha, a paciente Sally, e a partir dessas atitudes, dessa relação, a Sally interpreta, quer dizer, primeiro ela absorve e interpreta de uma forma negativa. Ela passa a acreditar nessas interpretações com base na relação que tinha com a mãe, e isso se torna
uma verdade, uma crença para ela. Um outro ponto importante a considerar aqui é que, por causa dos comparativos da mãe, Sally começou a se comparar com os outros. A mãe o comparava ao irmão e ele se comparava com os outros. Tem um outro ponto muito importante a ser considerado também. Quando o paciente tem uma crença disfuncional, ele tende a desvalorizar qualquer informação, qualquer acontecimento positivo que não valide a crença. Quando Sally se saía bem num teste, pensava que o teste era fácil. Quando se tornou uma das melhores dançarinas de um grupo de balé, pensou que jamais seria tão boa quanto a professora. As suas formas de interpretar a realidade era voltada a confirmar sua crença disfuncional. As crenças nucleares que foram montadas na infância de Sally criou, no futuro de Sally, interpretações disfuncionais também. Ela desenvolveu um pensamento de que nunca seria boa o suficiente. E ela buscava razões para justificar esse pensamento, essa crença. No entanto, o pai de Sally, embora viajasse bastante a negócios e ficasse pouco em casa, era incentivador e apoiador. Quando ele ensinou Sally a jogar beisebol, a elogiava pelo esforço. Está bom, boa jogada, você está conseguindo, continue. Ela teve experiências positivas com professores e amigos, percebendo que se esforçasse, conseguiria fazer algo melhor que seus amigos. Sally desenvolveu uma crença positiva. Olha só, em contrabalanceamento ao relacionamento de Sally com a mãe, o relacionamento de Sally com o pai desenvolveu nela uma autoconfiança. Entretanto, percebe aí que mantém o padrão, o desejo de ser melhor que seus amigos? É importante. As crenças nucleares de Sally sobre si mesma, os outros e seu mundo eram, na maior parte, positivas e funcionais. Na adolescência, suas crenças nucleares eram mais positivas, até ela ficar deprimida, onde as crenças nucleares negativas eram ativadas. Bom, indo para as crenças intermediárias, a Judith Beck diz, em sua maior parte, por meio de interações com sua família e outras pessoas significativas, Sally desenvolveu as seguintes atitudes e regras. Eu tenho que ser ótima em tudo o que tentar. Veja bem, não é ser mediana, não é ser boa, é ser ótima. Em tudo que ela tentar, ela tem que ser a topzera, estar entre as melhores, estar muito, muito, muito acima da média. Eu sempre devo dar o melhor de mim. É terrível desperdiçar o seu potencial. No ensino médio, por exemplo, embora lhe interessasse fazer parte do jornal da escola, não tentava, pois presumia que não conseguiria escrever suficientemente bem. Entretanto, quando as crenças mais positivas predominavam, o pressuposto era: se eu me dedicar muito, vou conseguir superar minhas falhas e me sair bem. Embora nunca acreditasse por completo que fosse competente. Olha só como que as crenças intermediárias aparecem aqui como pressupostos. Ela queria fazer parte do jornal da escola. Só que, como ela tinha aquela atitude de que ela só faria se fosse ótima, se fosse a melhor, ela já pensava assim, eu acho que eu não vou conseguir escrever tão bem o suficiente para estar nesse padrão. Porém, quando as crenças positivas, as crenças plantadas pelo seu pai predominavam, o pressuposto era: se eu me dedicar muito, se eu estudar, se eu praticar, eu vou conseguir superar as minhas falhas e me sair bem. Veja bem,
Quem disse para ela que ela tinha falhas se ela nem sequer tentou? Isso está mais na cabeça, na cognição, na crença, do que na realidade. A crença nuclear de que ela não era tão boa estava sempre presente nas interpretações baseadas ali na relação que ela teve com a mãe na infância. Estratégias de enfrentamento. Tendo em vista essas crenças nucleares e intermediárias que a Sally desenvolveu, porém ela não tinha consciência delas até fazer as sessões, isso é muito importante, os pacientes não têm noção das suas crenças. O que pode ser que eles consigam ter noção são os pensamentos automáticos, que estão no nível mais superficial. Então, tendo em vista essas crenças nucleares intermediárias, a Judith Beck identificou que Sally desenvolveu estratégias comportamentais para enfrentar ou compensar o que encarava como falha. Como, por exemplo, trabalhar arduamente na escola e nos esportes, se dedicando com zelo excessivo, exagerado, redobrando esforços e evitando pedir ajuda aos outros por temer que reconhecessem sua inadequação. Veja bem, a Sally em nenhum momento diz que as pessoas à sua volta a acham inadequada. Porém, esse pensamento é vivo na cabeça dela por anos e anos e anos. E ela vive com medo de que as pessoas descubram isso. Você percebe como isso é distorcido, é disfuncional, não está de acordo com a realidade? É isso que a TCC busca tratar na sua terapia. Então vamos para os pensamentos automáticos. Embora Sally não expressasse suas crenças nucleares intermediárias antes de iniciar a terapia, tinha alguma consciência de seus pensamentos automáticos. No ensino médio, tentou participar de times de softball e hóquei feminino. Foi aceita no softball e pensou: que legal, vou pedir para o papai praticar comigo. Quando não conseguiu ser aceita no time de hóquei, ficou desapontada, mas não particularmente autocrítica. Entretanto, na universidade, ficou deprimida no seu primeiro ano, quando houve possibilidade de jogar softball com as colegas de dormitório, pensou: eu não sou boa, provavelmente não vou conseguir nem bater na bola. Veja só, ela fez um teste para um time de softball e foi aceita. Só que no momento em que ela estava deprimida e as amigas chamaram para brincar de softball, ela pensou que não era boa. Ela pensou que não ia conseguir nem bater na bola. Perceba que são duas situações próximas, mas o que mudou a forma de interpretar as situações foram as suas emoções, o seu estado emotivo. E aí perceba também que uma coisa influencia a outra. A crença nuclear com a crença intermediária, com os pensamentos automáticos e com as reações fisiológicas, emocionais, etc. Está tudo interligado e são informações importantes para fazer uma conceituação cognitiva. Quando não estava deprimida, os pensamentos eram mais positivos e realistas. Quando estava deprimida, os pensamentos eram mais negativos e irrealistas. O primeiro ano de faculdade, fase em que ficou deprimida, a levou a pensamentos distorcidos, e a levou a comportamentos autodestrutivos, e provocou pensamentos automáticos sobre seus comportamentos. Ao invés de interpretar a situação toda como um sintoma de depressão, ela pensou: eu sou um caso perdido. Pensamento automático. Isso, por sua vez, a levou a um aumento na disforia e ao comportamento desadaptativo. Ela está deprimida. Ao invés de encarar essa tristeza prolongada como sintoma de depressão, ela pensou que o erro era ela. Afinal, ela não era boa o suficiente. Então começa a montar todo um ciclo. Emoção, estar deprimida. Pensamento automático, eu sou um caso perdido. E aí entra nas crenças intermediárias e as crenças nucleares, que vão seguindo e se reforçando um ao outro
como um ciclo que leva ao aumento da disforia, quer dizer, o mal-estar psíquico, e ao comportamento desadaptativo, que não está de acordo com a realidade. Sequência que levou Sally à depressão. Pode ser que Sally tivesse uma predisposição genética para o desenvolvimento de crenças depressogênicas. Entretanto, nem todos os eventos negativos levaram-na a se sentir disfórica. Ela conseguiu se sair bem até que sua vulnerabilidade inata, influenciada pela presença de crenças negativas, foi desafiada pela combinação de uma série de estressores. Foi uma coisa puxando a outra, uma coisa reforçando a outra. As crenças de Sally tornaram-na vulnerável a uma interpretação negativa dos eventos. Ela não questionava seus pensamentos, ao contrário, aceitava-os sem nenhuma crítica. E é importante lembrar o paciente de que não é porque ela acredita em uma coisa que essa coisa é verdade. À medida que o tempo passou, ela começou a ter pensamentos cada vez mais negativos sobre si e foi se sentindo cada vez mais desanimada e triste. Então veja bem, se uma coisa vai reforçando a outra, as crenças nucleares, intermediárias, os pensamentos automáticos e as reações emocionais, fisiológicas e tudo mais, é claro que se uma coisa vai reforçando a outra e essas coisas são negativas, ela vai ficar cada vez mais desanimada e cada vez mais triste. Isso vai levá-la à depressão. Ela vai ficar num estado de tristeza, de comportamentos e pensamentos que justifiquem cada vez mais essa tristeza e ficar lá presa nessa situação. Se ela passou a gastar quantidade excessiva de tempo estudando, compensando o sentimento de incapacidade, embora não conseguisse bom proveito devido à diminuição da sua concentração. Continuava sendo altamente autocrítica e tinha pensamentos negativos sobre seus sintomas depressivos. O que está de errado comigo? Eu não deveria me sentir assim. Eu sou incorrigível. Os pensamentos automáticos de Sally eram trazendo para si uma autodepreciação. Ela nem sequer se permitia se sentir triste. Percebe como é disfuncional? O momento de tristeza ele deve ser vivido e permitido. Porque a tristeza sempre vem. Mais dia menos dia. A grande diferença está em como você age quando essa tristeza aparece. E quando a tristeza aparecia para Sally, ela ficava falando o que tem de errado comigo? Eu sou incorrigível. Tudo isso com base nas suas crenças nucleares que foram desenvolvidas na relação com sua mãe na infância. Se afastou dos novos amigos da faculdade, parou de telefonar para os amigos antigos para obter apoio, parou de correr, nadar e se exercitar, coisas que lhe traziam sensação de realização. Por fim, seu apetite diminuiu, seu sono ficou perturbado e ela ficou fragilizada e indiferente. A percepção de Sally e seus comportamentos facilitaram a expressão de uma vulnerabilidade biológica e psicológica para a depressão. E esse é todo o quadro identificado da conceituação cognitiva que levou Sally à depressão, realizado por Judith Beck.